Fala galera, agora a gente tem uma palestra com ninguém menos do que Guilherme Amarino, que está envolvido em várias frentes, né, mano? Projeto Sola, podcast Contemporânea, podcast Peregrinos da Alvorada, e poderia ficar aqui mais um tempão falando de várias coisas, né? Valeu, Matson. Gente, boa noite. Vou botar aqui porque daí eu consigo mexer minhas mãos, porque eu não consigo falar sem mexer a mão. Tudo bem? A ideia hoje é uma palhinha do que será a fala no auditório do Super Fefiqueiro amanhã. Então amanhã, no final da tarde, tem uma palestra lá. E a ideia nossa é a gente falar e eu compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na vida da gente, do que Deus tem movimentado desde a compreensão do Evangelho da Redenção, porque na nossa história, especificamente dentro de quando entendi de fato o que é a redenção, tudo isso foi muito conectado com a cultura. Então, na minha vida, a cultura e a fé, elas sempre foram muito entremeadas. Eu vou explicar um pouquinho disso mais para frente. A temática nossa é falar sobre arte e a nova criação. O Matson já me apresentou, sou Guilherme Amarino, sou pastor presbiteriano na Igreja Presbiteriana em Alphaville, ali em Santana de Parnaíba. Também trabalho com o Projeto Sola, nós somos membros fundadores do Projeto Sola, então desde 2015, compondo canções que edificam a igreja, que glorificam a Cristo. Para além disso, ele já falou algumas coisas, como o podcast Contemporânea, que é um podcast que analisa a cultura de maneira geral, então a gente comenta sobre filmes, séries, quadrinhos, jogos e um monte de coisa que a gente gosta. Para além disso, eu trabalho na agência presbiteriana de comunicação, evangelização e comunicação, que é a nossa APCOM, que trabalha em promover e produzir elementos que auxiliem na edificação da igreja e também, por que não, na abordagem cultural e discernimento cultural. Então, dentro dessas iniciativas, de várias produções que a gente tem, as produções que eu mais participo ali como host e também produtor nesse sentido de eu ser o âncora do programa, tem o Bananas São Radioativos, que é esse aqui. Bananas São Radioativos, que você não está entendendo nada, mas essa é a ideia. Então, Bananas São Radioativos é um podcast em áudio, roteirizado por mim, produzido pela PECOM, e trabalha com as questões de ciência, transcendência e às vezes algumas bobagens. Então, se você gosta dessas maluquices e você quer algum negócio que faça você viajar um pouquinho, tá aqui. E se você se interessar por isso, você pode pegar um cartaz aqui, que tem um monte deles, para você colocar ilegalmente nas paredes da tua cidade. Tem vários aqui. Para além disso, tem o Peregrino da Alvorada. Eu sou professor também no Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, na área de Cosmovisão e Cultura. Tudo isso para dizer que o que eu disse, cultura e fé, na vida que Deus tem mostrado assim ao longo da nossa jornada, tem muito a ver. E dois autores que participam muito disso, dessa jornada, foram tanto o Hans Huckmacher quanto Francis Schaeffer, que já foram citados aqui. Hans Huckmacher ele tem uma frase que é o seguinte, eu acho que para a nossa obra criativa, para o nosso dom criativo ser exercido, para toda escrita, toda imagem feita, todo filme filmado, produzido, roteirizado, toda canção composta, ela é muito importante. Ele fala que qualquer obra iniciada sem olhar para o Deus vivo, em busca de ajuda, força e visão, ela está condenada à impotência. Nós que somos cristãos que creem na redenção, que creem no Senhor da história, que creem na verdadeira esperança, se nós não buscarmos a Deus para as nossas obras aqui nesse mundo, se nós não buscarmos o auxílio dele para entendermos o que estamos fazendo e buscarmos a direção do Espírito para isso, tudo que a gente faz já está fadado à impotência. Não apenas a obra de um pregador no domingo na igreja, ou de um missionário em campo, mas também qualquer obra criativa, qualquer coisa que de fato está ali preocupada a observar a lei de Deus, ela já automaticamente ela glorifica a Deus, porque ela está procurando em Deus a sua ajuda, força e visão, como o Huckmacher fala. O Francis Schaeffer também tem uma frase sensacional assim, para a gente nesse início, que ele fala assim: o cristão é alguém cuja imaginação deve voar para além das estrelas. E isso está lá no Arte da Bíblia,
Pra quem é super fefiqueiro aí, fiquei sabendo que ganhou o livro. Muito bom mesmo. Mas assim, a grande fala hoje pra vocês é o seguinte: por que que a gente cria? Por que que nós somos movimentados em contar histórias? Por que que muitas vezes nós, você e eu, a gente tem esses olhos brilhantes para as coisas que vemos? Um filme que nos captura, uma música que nos enleva, ou um quadrinho que você está ali lendo e simplesmente a gente gosta. Por que que isso movimenta você e eu? Por que que a nossa imaginação ela é alimentada? Por que que criamos também como criadores de histórias, contadores de histórias, e isso alimenta a tua e a minha imaginação? Você olha para lá, você tem um monte de gente que criou histórias. Tem pessoas que estão ali contando algo. Algumas histórias mais complexas, outras mais simples, umas para elementos da vida que são mais agridoces, outros para simplesmente trazer uma esperança. Todas elas acabam, de alguma maneira, trazendo para nós esse brilho nos nossos olhos. Será que você nunca se perguntou por que que existe isso em nós de procurar por sentido, significado, satisfação e segurança nessas coisas? Será que você nunca se perguntou se não é exatamente esse quê de eternidade que cada obra criada pelo ser humano carrega? É uma procura pela cidade dourada, é uma busca pelo Graal, é um artefato mágico que vai curar a dor do rei, é uma resolução de um conflito que vai trazer a paz no reino, é a destruição de um grande mal que assolou todo um continente, ou às vezes é encontrar um grande amor que vai curar o sofrimento de um coração solitário. É um anseio pela eternidade, é um senso de divino, é uma procura por algo mais que está por aí, ou como um outro autor já diz, é aquilo que paira no ar. Nós não apenas fazemos o que a gente faz, porque a gente está propagandeando. Entenda isso. Nós não escrevemos o que escrevemos, contamos o que contamos, porque estamos apenas propagandeando uma informação. Nós fazemos o que fazemos, produzimos histórias e criamos, porque isso tem um peso eterno. Porque a própria eternidade resolveu andar no nosso meio, e o que é eterno tocou o temporal. Isso é muito maior que uma história de viagem no tempo, isso é muito maior do que grandes reinos que resolvem os seus conflitos. Isso é ainda mais incrível do que crianças escolhidas que saem à procura de animais falantes sendo guiados por um leão. Por quê? Porque todas as histórias, elas encontram um sentido na grande narrativa que Deus tem contado através das eras do universo. E foi isso que, de alguma maneira, foi usado por Deus para me fazer entender a própria redenção em Cristo Jesus. Isso faz parte da minha história. Eu não sei se faz parte da sua, ou em algum momento isso fez parte da sua, mas o Guilherme adolescente, lá pelos idos de 2001, quando eu tinha 13 anos de idade, um tempo muito próximo da conversão em Cristo Jesus, do entendimento e compreensão do Evangelho, Deus, através de várias coisas, e 2001, inclusive, foi o ano que lançou O Senhor dos Anéis, aquele ano que saiu Sociedade do Anel nos cinemas, o ano que eu fui ao cinema e fiquei maluco, o ano em que eu substituí, não depreciando a obra, tá, gente? O ano que eu substituí Harry Potter por Senhor dos Anéis, não teve como, e foi o ano que Deus ressignificou a minha paixão por fantasia. Desde pequeno eu já lia. Desde pequeno eu ia na biblioteca da escola e pegava aqueles livros de RPG que você jogava, livro-jogo. Então você estava numa página e resolvia o conflito, você ia para outra página e voltava. Eu comia esses livros. Lia
Literatura nacional, literatura internacional, contos, fantasia, ficção científica, e fui lendo. Senhor dos Anéis assim, me envolveu de tal maneira, mas Deus ressignificou essa paixão que eu tinha por fantasia. Lá pelos idos de 2009, 2010, acabei conhecendo, por influência de outros ali, foram muito importantes na minha jornada de fé. Acabei conhecendo a obra do Huckmacher, acabei conhecendo Francis Schaeffer e várias discussões naquela época sobre arte, fé e também como produzir cultura para a glória de Deus, que é um pouco do que eu quero dizer para vocês aqui. Como produzir cultura para a glória de Deus. Aí eu comecei a compor músicas boas, músicas muito ruins. E em 2009, lá atrás, foi quando eu comecei a escrever um negócio que se chama A Canção dos 12, que é a primeira aventura minha em ficção. Uma ficção científica, uma história epopeia, grande demais, talvez um dia vai ser publicada ou não, quem sabemos, mas vai ser, a gente está terminando já. Esse exercício criativo ele começa a fazer sentido para mim. E desde essa época, as reflexões sobre, peraí, por que eu estou escrevendo o que eu estou escrevendo? Por que essas grandes histórias elas são importantes para mim e eu estou tentando colocar para fora? Por que esses personagens eles têm ali algo a buscar? Porque eu tenho algo a buscar. Por que isso para mim está fazendo sentido? E aí o Guilherme lá de 2009 começa a estudar muito isso. Estudar cultura, estudar teologia sobre cultura, estudar os livros, as escritas, os filmes, as músicas e tudo mais. E eu me debruço em uma banda que eu gosto muito, até hoje, e admiro muito o compositor. E essa banda é Switchfoot. Talvez você já tenha visto alguma música deles. Provavelmente, ou Meant to Live, ou Dare to Move. Eles fizeram parte da trilha sonora do Homem-Aranha 2, fizeram parte da trilha sonora de Um Amor para Recordar, filme mais antigo, com a Mandy Moore ainda. Fizeram parte, inclusive, da trilha sonora do Príncipe Caspian, segundo filme de Nárnia, ali, produzido ainda pela Disney. E em resposta a uma entrevista que o perguntava sobre a questão dele ser um cristão e se declarar como um cristão e produzir músicas ali que não necessariamente estavam sendo tocadas na igreja. E aquilo para mim foi um negócio que me pegou assim, porque a resposta dele serviu e serve até hoje de paradigma para a produção cultural que a gente faz e aquilo que eu quero ensinar. Porque o John Foreman, ele fala, dentre as várias coisas que ele fala, ele menciona Lewis, menciona Tolkien, menciona como que um cristão pode se posicionar, trazendo a sua cosmovisão para a sua criação. E ele fala assim, peraí, a gente tem sempre um grande dilema. A gente olha um cristão e fala assim, automaticamente a música que ele vai fazer tem que ser uma música para ser tocada na igreja. A gente olha um cristão e fala assim, o filme que ele tem que fazer tem que ser uma história bíblica. Ou a ficção que ele vai produzir tem que ter lá um versículo base. E ele fala o seguinte, que às vezes nós temos uma visão de que o que um pastor ou um missionário faz é mais, entre aspas, cristão do que um técnico de vôlei de uma escola, ou do que uma faxineira, ou do que um professor, ou do que um advogado, ou do que outras pessoas. A gente divide as coisas. E aí isso, no John Foreman falando, dentro de uma banda que eu gostava, começou a me chamar a atenção. A gente acha que um líder de louvor dentro da igreja no domingo, ele está ali glorificando mais a Deus do que um zelador fazendo bem o seu trabalho. E essas diferenças acabam por frustrar muitas pessoas que procuram glorificar a Deus com o cotidiano e o ordinário de suas vidas. E essa dicotomia começam a me também, dentro dessa entrevista eu vendo, começa a me provocar. Aí ele fala o seguinte, o John Foreman falando sobre as suas músicas, nenhuma das minhas canções nasceu de novo.
Nenhuma das minhas canções nasceu de novo. E não é esse o propósito das canções. Jesus Cristo não veio e morreu pelas minhas canções. Ele veio e morreu por mim. E ele começa a argumentar uma coisa que eu nunca tinha pensado. Isso é muito importante. Jesus não veio redimir a sua arte. Ele veio te redimir. E você, redimido, produz uma arte ressignificada. E muitas vezes o que a gente quer é que Jesus ele esteja redimindo coisas que a gente faz. Ao invés de entendermos a grandiosidade e a maravilha do que é a redenção em Cristo Jesus em cada ponto ordinário das nossas vidas. Como o próprio apóstolo Paulo fala, é ação da graça de Deus e tal graça regeneradora. Em Efésios capítulo 2, em Efésios capítulo 3, a maravilha de Deus que nos dá profundidade, largura, comprimento do conhecimento dele. O próprio livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, o conhecimento de Deus nos faz conhecer toda a realidade. Então o que o John Foreman fala, eu levo tanto para toda a obra criativa que eu faço. Porque não é uma canção de Guilherme Amarino, uma canção de Projeto Sola que vai nascer de novo, mas é o Guilherme Amarino que nasceu de novo e produz algo que reflete a sua nova vida em Cristo. Não é a minha música, não é o meu livro de ficção, não é a minha história, não é o meu filme, não é o meu quadro, não é minha peça teatral que precisa de redenção. Sou eu que sou o alvo de redenção. Enquanto nós tentarmos, pensa nisso, gente, e desculpa o jeito que eu estou falando. Enquanto nós tentarmos converter a cultura, nós iremos perder o alvo de redenção de Cristo Jesus, que são as pessoas que consomem a cultura. Cristo veio redimir pessoas, não instituições, não faixas da civilização. Cristo veio para você e para mim. Isso faz toda a diferença. Porque Jesus não veio morrer pelas nossas canções, pelas palavras dos livros, pelas histórias de ficção. Ele veio morrer por nós. E tal morte traz redenção e paz. E tal morte é o que alimenta as nossas canções, dá esperança para as nossas palavras, para os diálogos, para as construções, para os plot twists das histórias e para toda a arte que nós fazemos. E aí que entra uma segunda fase dessa compreensão, que é quando começam os dilemas. Quando começam as grandes dúvidas do criar, do como fazer. Tem um pastor presbiteriano, chama Philip Ryken. E ele também é diretor do Wheaton College, assim como o pai dele foi, é um escritor, tem comentários já produzidos, e ele fala o seguinte, num livro que é A Arte para a Glória de Deus, ele fala que, para resumir, essa é a visão cristã da arte. O artista ele é chamado, capacitado por Deus, e ele ama todos os tipos de arte. Ele mantém altos padrões estéticos para a qualidade, para a verdade, para a beleza, e cuja glória de Deus é o maior objetivo da arte. Nós aceitamos esses princípios, porque esses princípios são bíblicos. E também porque eles refletem o caráter de Deus. O que nós cremos sobre arte é fundamentado no que nós cremos sobre Deus. A arte é o que é, porque Deus é quem é. A arte nos livra de Deus nos livra de uma produção artística pautada no individualismo, por exemplo. Enquanto nós olhamos, talvez, produções culturais que são rendidas a outros deuses que não o Senhor, são, às vezes, obras criativas individualistas, que exaltam o indivíduo acima da verdade. Ou obras que são situacionistas, que exaltam as circunstâncias ao invés da verdade. Deus também nos livra de artes regionalistas. E entende o que eu quero dizer sobre isso? São artes num tribalismo da arrogância. É o meu time que vai funcionar, é a minha verdade que funciona, é aquilo que eu penso sobre a minha específica denominação, ou linha teológica, ou etc. Assim como nós temos hoje um grande dilema na cultura de
porções e feixes da cultura que não conseguem conversar com outros. Tal a arrogância de um tribalismo cada vez mais hostil com outras visões. Ou então, Deus também nos livra, e graças a Deus que Ele nos livra disso, de um escolasticismo, de um racionalismo extremo, de uma sistematização extrema de tudo. Deus nos livra do que é o que a gente chama hoje na filosofia do pós-modernismo ou pós-estruturalismo, do combate a todas as estruturas, do combate a todas as coisas que talvez deem solidez para a vida. Nós estamos vivendo num deserto espiritual. Um deserto espiritual. Há pouca solidez, pouca verdade, há uma liquidez, talvez você já tenha escutado esses termos, há uma liquidez nas relações. As pessoas estão de fato perdidas, há um deserto. Às vezes elas não sabem que estão. Só que esse problema nessa arte moderna e pós-moderna é que elas tentam oferecer a verdade a custo da beleza. Elas apontam a verdade sobre feiura, sobre alienação e deixam de lado a beleza da criação, a beleza das coisas ordinárias, o fantástico, extraordinário no ordinário. É por isso que algumas séries, inclusive séries não cristãs, chamam a nossa atenção. Quando elas relatam a beleza de relacionamentos estáveis, quando elas relatam a durabilidade e a verdade e honestidade, quando elas trazem plenitude, harmonia e esplendor. O cristão que entende o seu papel no mundo como produtor cultural, ele vai entender que ele vai criar algo que transporte aquele que está consumindo essa cultura para compreender o que é a plenitude de Deus, que é encontrar um descanso finalmente em seu Criador. Ou encontrar harmonia, esse senso de alegria, esse senso de pertencimento, e também encontrar o esplendor da glória de Deus, que é justamente uma proclamação de algo tão bonito, de algo tão verdadeiro, de algo tão estético, tão maravilhoso, que te deixa convocado a uma admiração e uma contemplação. Gente, tem filmes, inclusive não cristãos, que você vê e você fala assim, você está admirado com aquela cena. O cristão é alguém que, para além de fazer isso, ele vai fazer isso com um propósito, entendendo da onde que veio essa admiração, da onde que vem essa glória. O não cristão, ele faz isso porque ele está procurando algo. O cristão faz isso exatamente porque ele já encontrou esse algo. E aí, nós como cristãos que criamos, nos debatemos com vários dilemas. E aí é preciso dizer que, no meio de todas as coisas, a gente precisa reafirmar e continuar reafirmando o que arte não é. Que enquanto o mundo caminha a passos largos para talvez desmoralizar a arte, para desfazer aquilo que muitas vezes foi construído durante séculos e mais séculos, nós precisamos fugir disso. E arte não é política ideológica. A arte ela não pode ser rendida a uma causa ou uma ideologia em sua primeira instância. É claro que às vezes nós levantamos a bandeira da cosmovisão cristã, e isso é ótimo, só que isso não pode funcionar da mesma forma com que outras maneiras que são outras produções artísticas usam também para propagandear suas ideologias. Porque deve ser o mesmo princípio. Nós estamos criando arte por política ou por ideologia. Também não criamos arte, e entendo o que eu vou dizer, isso vai machucar, me perdoem. Nós não criamos arte igualitária. Não criamos arte para afagar o ego e a autoestima das pessoas. Você não simplesmente valida a tua arte pelo fato de você dizer, estou escrevendo literatura cristã. Você não simplesmente dá um selo, isso aqui é bom, porque você está usando paralelos com a Bíblia. A arte nesse sentido ela não pode ser igualitária. Ela tem que ser excelente. Você quer escrever literatura cristã, você quer escrever música, quer produzir quadros, quer produzir um curta, então estude isso. E faça de maneira excelente.
E não dê desculpas. Ah, mas eu estou fazendo literatura cristã. Isso não vai ser um significado. Não vai significar que automaticamente a tua arte é boa. Não é porque você defende um ponto que isso quer dizer que a tua arte tem qualidade. Você precisa estudar. Você precisa ir atrás de escrever boas palavras, escrever boas histórias, revisar e revisar e revisar. Escrever de novo, talvez jogar fora alguma coisa que você escreve. Pro lado da música, que é um lado que eu trabalho há mais tempo do que a literatura, muitas músicas elas nunca vão ser produzidas. Muitas músicas não vão, você não vai ouvir no Spotify. Eu vou ficar com dó delas. Não, elas são ruins, eu tenho que reconhecer que são. E tais músicas ruins me levaram a produzir outras boas. E talvez as músicas, por exemplo, de Projeto Sola, ou do IP Alpha Música, ou qualquer outra coisa que a gente tem produzido, você chega e fala assim, nossa, que música incrível, tenha certeza que tem 10, 20, 30, 40, 50, 100 outras que não são boas. Com todo artista é assim. As histórias é a mesma coisa. Não é porque você escreveu um conto quando você tinha 9 anos de idade, e aí você quer muito produzir, e você fala, ai, Deus me deu esse conto, que ele é automaticamente bom. Então saiba disso. A arte ela não é igualitária. Não é porque você acha que teve uma visão que automaticamente isso é bom. Requer estudo, requer prática, requer também autocrítica e uma autoavaliação honesta. A arte também ela não é uma distração do mundo. Então nós não criamos artes porque um filme, um livro ou uma música, porque a gente quer se distrair desse mundo, porque eu quero um escape desse mundo, porque eu tô cansado assim, eu tô cansado desse mundo, eu preciso de uma alternativa para eu ter uma distração para o mundo. Nós não criamos arte por causa disso. Nós não produzimos literatura de ficção cristã porque a gente precisa de uma opção cristã dentre as opções seculares que muitas vezes tem besteira, etc. Nós não fazemos isso. Porque se fizermos isso, isso já não é arte. Nós criamos e criamos o que criamos ao nosso modo derivativo, porque nós somos feitos e não apenas feitos, criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Isso quem diz não fui eu, foi J.R.R. Tolkien. No seu ensaio lá sobre história de fadas. Nós criamos porque o nosso Deus é criador. E um cristão que cria, ele sabe por que ele está fazendo isso. Não é simplesmente para se distrair do mundo, mas sim para dar significado ao mundo. Para servir uns aos outros. C.S. Lewis, no livro dele, Reflexões Cristãs, que Thomas Nelson publicou recentemente, na pandemia, alguma coisa assim, tem alguns capítulos sobre cultura. E o C.S. Lewis fala, o artista ele é um servo da sua comunidade. Ele não produz a arte para si mesmo, para a sua própria glória, para que ele seja ressaltado, para todos falem e falem, nossa, como você é bom. O artista, nesse sentido, ele se assemelha a alguém que faz um ensopado maravilhoso e chama todos os seus vizinhos para comer e se deleitar naquilo. Arte é serviço. Vocês já viram o filme A Princesa e o Sapo? Um filme da Disney, um desses últimos de animação 2D ainda. É aquela primeira cena. O pai da menina faz aquele ensopado, chama toda a vizinhança e tem prazer em servir. Um cristão é esse que tem prazer em servir, prazer em produzir boa cultura e ver os outros se deleitando nisso, porque isso reflete a glória do nosso Criador. E o serviço é ao descrente e ao crente. Você, como autor de ficção cristã, você como alguém que discerne a cultura, você como alguém redimido em Cristo Jesus, você está pronto para servir um descrente? Você está pronto para criar uma boa história que irá servir e alimentar este que diz que não crê no Evangelho? Este que é rebelde? Está pronto para isso? Ou você quer só servir aqueles que já estão gordinhos, alimentados com a fé? Philip Ryken também, no mesmo livro Arte para a Glória de Deus, ele fala que algumas igrejas não consideram a arte como uma forma séria de servir a Deus. E nós, felizmente, graças a Deus pela FEFIC, que vê
a escrita literária, ficcional, como algo também para a glória de Deus. Philip Reagan ele continua: outras negam que os cristãos nas artes têm um chamado legítimo. Consequentemente, artistas cristãos eles sentem que precisam sempre ficar justificando a sua existência. Gente, você não precisa justificar a torto e direito o porquê você faz o que você faz. Simplesmente faça, sirva, glorifique a Deus. Calvin Silver, que é um excelente autor para a interpretação cultural, para a interpretação artística, para fazer uma exegese cultural no mundo, é um cara que tem se debruçado na temática da arte. Ele fala o seguinte: aonde estão os nossos concertos de corda, de música fresca e santificada, as nossas danças jubilosas de louvor ao Senhor? Qual peça de teatro penetrante eles fizeram? Apenas a arte diferente, não a censura, tomará essa tese e antítese de maneira sincera e responderá de acordo. Nós, cristãos, precisamos produzir boa arte na cultura para que a glória de Deus seja vista e para que um bom testemunho fiel ao nosso Rei seja dado. E não simplesmente se enfiar em nossos becos, servindo apenas a nós mesmos, catando uma colher e botando na nossa própria boca. J.R.R. Tolkien, no mesmo ensaio que eu citei, ele vai falar e justificar a sua mitopoieia, ou como que a fantasia ela se produz, assim, qual é o interesse da criação de mundos. Isso tem muito a ver com criação artística. Ele fala que a fantasia tem 3 pontos importantes. Um deles é a recuperação. Todo autor que cria uma grande obra ficcional, ele está tentando recuperar algum valor, alguma coisa que foi perdida, e ele enxerga no mundo, falta isso, então eu escrevo alguma coisa, eu estou tentando recuperar aquilo. Ao mesmo tempo, ele produz algum tipo de escape para essa realidade, não aquele escape ruim que eu disse antes, mas algum tipo de escape, algum tipo de elevação para essa realidade, que ao promover a história, ao entender a história, ao concluir a história, quando eu volto para a realidade, eu sou consolado das minhas dores. A arte, de alguma forma, ela tem esse poder de recuperar algumas coisas que nós esquecemos, de trazer à memória algumas coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de lembrar, de nos fazer, por algum tempo, escapar aqui dessa realidade, e ao retornar, você é consolado das suas angústias. Rod Serling, que é o criador do Além da Imaginação, aquela série antiga que já tem umas 3 versões diferentes, o Rod Serling ele define fantasia e ficção científica. Olha só que interessante. Fantasia é o impossível tornado provável. Ficção científica é o improvável tornado possível. Entre as coisas que são impossíveis e improváveis, o cristão é esse que entende isso aqui. Que entende que quando eu escrevo uma fantasia, uma ficção científica, ou então um romance, uma história, eu estou dando possibilidades para coisas que antes eram impossíveis se tornarem prováveis. E antes coisas que eram improváveis se tornarem possíveis. Trazer uma admiração, uma glória, aspectos de algo eterno para esse tempo aqui. Porque é a mesma coisa que Cristo Jesus fez. A temporalidade que tocou a eternidade que tocou a temporalidade. Embora a mitologia ela possa ficar adoentada, as histórias elas possam elaborar muitas vezes a queda no coração humano, e nós temos vários exemplos disso, e amanhã eu vou falar mais sobre isso lá em cima. Em tese, a mitologia ela não é uma doença. Em tese, a criação de mundos não é uma doença, mas ela pode sim ficar contaminada. E o cristão ele é convocado para entender o deserto cultural em que esse mundo está e produzir e irrigar. C.S. Lewis, no seu livro Abolição do Homem, ele fala que a tarefa nossa como cristãos não é derrubar florestas, mas antes é irrigar desertos. Isaías capítulo 32, no versículo 15, fala o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Nós temos o Espírito de Deus. Nós carregamos a redenção. Isso para nós já aconteceu.
Deus irrigou o nosso deserto e o coração desértico e quebrado foi tornado em um grande bosque. E nós somos convocados, na mesma medida que o Espírito de Deus foi derramado a nós, em nós e através de nós, nós somos convocados a sermos exatamente isso. Fonte de água viva que jorra no mundo, que irriga os desertos, que serve uns aos outros. E a igreja, ela pode, como deve e tem feito, de incentivar, encorajar, confirmar e dar munição, ferramenta, encorajamento, talvez até mesmo impulsionamento para os artistas. E é o que muitas vezes a gente tenta fazer como pastores. De incentivar as pessoas. Cara, você é um fotógrafo. Cara, você é alguém que escreve livros. Cara, você... Mano, vai! Saiba que isso é para a glória de Deus. E sirva da melhor maneira possível. Certa vez um sapateiro encontrou Martinho Lutero e ele estava muito empolgado com tudo que estava acontecendo na Reforma Protestante e conta a história que esse sapateiro ele chegou a Martinho Lutero e falou o seguinte: cara, eu quero fazer o que você faz, glorificar a Deus. Vocês glorificam a Deus, nossa, muito legal. Como que eu faço isso? Martinho Lutero, conhecendo esse sapateiro, ele disse o seguinte: faça o melhor sapato possível e venda pelo preço mais justo. Assim você glorificará a Deus. Deus te deu alguma coisa na sua mão. Deus te deu alguma coisa. Às vezes é uma história, às vezes é um talento, às vezes é uma habilidade, às vezes é um discernimento. Use isso para a glória do Senhor. Use isso. Um artista abstrato chamado Makoto Fujimura, e aí eu termino com essas duas citações dele. Ele fala o seguinte, que criar arte é uma disciplina de percepção, de oração, de louvor. A imaginação, ela dá, de fato, asas para a gente criar, mas é através das lágrimas de Cristo e do convite ao banquete de Deus que nós podemos ser participantes da nova criação. Quando você e eu, quando nós criamos, nós, como cristãos, estamos convidando a abundância do mundo de Deus para a realidade de escassez que está em nosso meio. Isso tem muito a ver com o que Lewis disse: irrigar desertos. Produzir cultura, como cristão, para você e para mim, não é propagandear uma informação, antes é irrigar desertos. Esse mundo está extremamente escasso. Você sabe disso. Observa por aí. As pessoas estão desesperadamente clamando por segurança, sentido, significado e satisfação. Produza cultura como cristão a irrigar o deserto nos corações. Que isso sirva para nos incentivar, nos encorajar, a levar a palavra de Deus e trazer estratégias novas, trazer histórias novas, trazer criatividade para que, como cristãos nesse mundo, possamos ser presença fiel desse reino também na grande esfera que é a esfera artística deste mundo. Que Deus abençoe você. Se você quiser conversar com a gente está aí. Amanhã estaremos aqui também, lá no auditório e também por aqui conversando. Deus abençoe, gente. Eu gostaria de finalizar orando por vocês e encorajando vocês também a produzirem e tudo mais. Deus, cuida de nós, Pai, que nosso coração não seja egoísta, deixar as coisas que o Senhor tem nos dado escondidas ou então enterrando talentos. Cuida também para que a gente não queira propagandear uma informação ao invés de fato servir a quem precisa ser servido. Nos faz discernir aquilo que o Senhor tem nos dado. Potencializa, Pai, aquilo que precisa ser potencializado. Capacita-nos, Deus, de acordo com a Tua palavra, para que usando a nossa criatividade possamos servir o mundo, Pai, como fomos chamados a fazer. E assim servimos como uma presença fiel do Teu reino. A usar a nossa imaginação, a buscar o Senhor por força, ajuda e visão, a irrigar esses desertos aqui na nossa sociedade e também a buscar e promover a Tua glória, Pai. É em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos por esse tempo, por essa feira, por tantas pessoas que têm produzido e têm procurado se capacitar para isso. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.